Olá pessoal, professor Alexandre Nomon. Vamos à nossa revisão de matemática do oitavo ano. Bom pessoal? Bem, começando do conjunto dos números naturais, tá? Nós vamos falar dos conjuntos numéricos, começando do conjunto dos números naturais. A representação do conjunto dos números naturais, né, a letra que nós vamos representar é a letra N, estilizada do jeito que está aqui, tá bom? Então os números naturais vão ser os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números que nós usamos para representar uma quantidade, né? Para associar a uma quantidade. Eu tenho um elemento, então nós usamos esse símbolo. Nós temos dois lápis, colocamos esse símbolo, e assim sucessivamente. Detalhes que vocês têm que saber sobre os números naturais, ou sobre qualquer conjunto. Quando você bota esse asterisco em um conjunto numérico, você está dizendo que o zero foi retirado, tá, desse conjunto. Eu tirei o zero. Então, esse conjunto aqui seria o conjunto dos números naturais não nulos, começando do 1 em vez do 0. Tá? Nomenclatura, asterisco, quer dizer que o zero foi retirado desse conjunto. Tá? Houve a exclusão do zero. Ok? Vamos adiante. Representação dos números naturais na reta. Se você pegar uma reta, como são os números naturais, você vai ter um começo. Tá? O zero vai ficar aqui. Aqui é o local do zero. Não tem nenhum número antes, então não faria muito sentido essa seta, mas o zero está aqui. Tá? E você vai colocar os números a partir desse zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ao infinito e além. Ok? Então, detalhe importante, a distância entre esses números tem que sempre ser a mesma. E se as distâncias são iguais no desenho, isso quer dizer que os números que estarão ali serão números consecutivos. Tudo bem, pessoal? Vamos ao próximo conjunto numérico. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre os números inteiros. Tá? O que são os números inteiros? Costumo dizer que o conjunto dos números inteiros é apenas uma evolução do conjunto dos números naturais. Aqui está o conjunto dos números naturais, tá? E foram acrescentados mais números, que nós chamamos de opostos, né? Ou os números negativos. Então eu tinha o número 1, agora eu tenho o oposto dele em relação a zero, menos 1. Eu tinha o número 2, agora eu tenho o oposto a ele, o menos 2. Lembrando que a distância entre o menos 2 e o zero é a mesma distância entre o 0 e o 2. É por isso que eles são chamados de números opostos. Alguns conceitos que vocês viram no passado era justamente o termo o oposto, né? Qual é o oposto de menos 4? A é mais 4. E outro conteúdo que nós vimos ano passado foi o módulo. Qual é o módulo de menos 5? Ah, o módulo de menos 5 é 5. Relembrando o que é módulo? Módulo é a distância do número até o zero. Então, para andar do menos 5 até o zero, eu vou andar uma distância de 5 unidades. Tá? Assim como o módulo de mais 3 também vai ser 3. Tá? Módulo é o valor absoluto, é a distância do número até o zero. Ou simplesmente, como vocês costumavam fazer, apenas tirar o sinal. Enquanto que o oposto de um número é quando você troca o sinal desse número. Qual é o oposto de mais 4? É menos 4. Aqui também fala sobre o que representa o Z. Né? O Z representa os números negativos, são esses aqui. Representa o zero, que não é nem positivo nem negativo, e representa os números positivos, que podem ou não ter sinal. Pessoal, existem alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Eu vou mostrar a simbologia dele, tá? Foi vista no passado, vou mostrar de novo, e aí nós continuamos com as explicações. Vamos lá. Simbologia e significado. Então, como já foi falado, os conjuntos numéricos eles têm símbolos, ok? E esses símbolos vão apresentar os elementos que cada conjunto contém. Então, vamos lá. O símbolo de naturais, né? Dependendo do livro, você vai ver naturais como está aqui, né? Conjuntos números naturais. Às vezes você vai ver com as duas barras aqui nos naturais, tá? Então, depende muito
mas a maioria das vezes você vai ver nesse formato. Eu uso duas barras e a letra N para representar conjunto dos números naturais, tá bom? Conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, já foi falado. O símbolo Z, né, que representa o conjunto dos números inteiros, infinito, menos 9, menos 8, os números estão crescendo aqui, chega no zero e aí eu vou ter os positivos. Tá? Do lado de cá nós temos os números positivos, do lado de cá nós temos os números negativos. Okay? Quando você bota um asterisco em cima de um conjunto, você está dizendo que o zero foi tirado desse conjunto. Então, se eu colocar um asterisco aqui no conjunto dos naturais, isso significa que eu tirei o zero. Ok? Eu vou pintar aqui o zero. Então, isso quer dizer que eu tirei o zero. Ok? Vou tentar apagar aqui o zero. Tirei o zero. Então, asterisco significa que eu tirei o zero. O próximo, você tem um Z com um asterisco, a mesma coisa. Isso quer dizer que eu tirei o zero do conjunto dos números inteiros. Eu vou riscar de outra cor, não estou conseguindo enxergar o branco. Então, eu tirei o zero. Então, colocou asterisco, significa que o elemento, o número zero, né, foi retirado desse conjunto. Okay? Se eu coloco aqui o menos, esse conjunto aqui, ele vai ser chamado conjunto dos números inteiros não positivos. Professor, por que não é negativo? Porque os não positivos, eu estou tirando esses elementos aqui. Esses elementos aqui estão fora. Eu vou ficar apenas com os negativos, zero. E como o zero não é negativo, eu não posso chamar esse conjunto de conjunto dos números inteiros negativos, tá? Eu tirei os positivos, eu não tenho positivos. Eles não são positivos. Esses números aqui não são positivos. Os negativos mais o zero. Ok? Mesma coisa vale para quando só tem mais. Aqui são os não positivos. Aliás, os não negativos, né? Aqui são os não positivos, aqui embaixo os não negativos. O que foi que eu fiz? Eu tirei todos os números negativos. Então aqui não tem nenhum número negativo. Esse conjunto é o conjunto dos números não negativos. Tá? Tem os positivos mais o zero. Certo? Agora, quando eu pego o conjunto dos números inteiros e coloco o asterisco e coloco menos, isso quer dizer que eu tirei o zero e tirei os positivos. Aí sim esse conjunto pode ser chamado de conjunto dos números inteiros negativos, porque todo mundo que está aqui é negativo. De mesma forma, se eu pegar, tirar o zero e colocar o mais aqui, isso quer dizer que eu estou tirando o zero e estou deixando apenas os números positivos. Então, esse conjunto, quando eu coloco o asterisco e coloco o sinal de menos, esse conjunto representa o conjunto dos números inteiros positivos, tá? Porque eu tirei o zero e tirei os negativos. Aqui estão aqueles símbolos que eu já falei para vocês, o símbolo de pertence, quando eu vou relacionar um elemento com um conjunto. Tá? O 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quando eu quero fazer a negação, o menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? O zero não pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Quando eu quero relacionar dois conjuntos, eu uso o símbolo de está contido, do tipo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou, se você preferir, o conjunto dos números inteiros positivos está contido no conjunto dos números naturais. Okay? E o não está contido é a negação. Né? Então, eu posso dizer que os inteiros não estão contidos no conjunto dos números naturais.
certo? Quando eu falo entre dois conjuntos, eu uso o sinal de pertence, de estar contido e não estar contido. Quando eu estou falando de um elemento em relação ao conjunto, pertence, certo? Simbologia, com o tempo vocês vão acostumando. Vamos continuar? Então, pessoal, quando nós dizemos que um número faz parte, por exemplo, o número 2. O número 2, né, pela simbologia que nós vimos ali, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Mas também o número 2 também pertence ao conjunto dos números inteiros. E isso acontece com todos os números naturais. Todo número que eu disser que é natural, ele também vai ser inteiro. Então, nós dizemos que o conjunto de naturais está contido do conjunto dos números inteiros. Mas lembrando que a volta não é verdadeira, tá? O conjunto dos números inteiros não está contido no conjunto dos números naturais. Por exemplo, o número que ficaria nessa região azul, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, né? Essa região azul seria a região dos números negativos. A região amarela, falando do conjunto dos inteiros, seria a região dos números não negativos, tá? Então, os naturais é a mesma coisa, né, do conjunto dos números não negativos, tá bom? O conjunto dos naturais e o conjunto dos números não negativos, os dois representam, têm os mesmos elementos, são dois conjuntos iguais, tá certo? Apenas com nomenclaturas diferentes de acordo com o conjunto que eu estou trabalhando. Então, voltando aqui. Então, se eu digo que o menos 2 pertence aos inteiros, eu não posso dizer que o menos 2 pertence aos naturais. Então, o menos 2 não pertence aos naturais. Certo? Aí vem aquela definição. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Na prática, você pode sempre fazer o seguinte: de dentro para fora sempre vale. Esse número aqui, ele é natural, ele é inteiro. Então, de dentro para fora vale. Ele é natural, ele é inteiro. Só que de fora para dentro não vale. Esse número aqui, ele é inteiro, mas ele não é natural. Eu falei dos inteiros, deu certo, mas quando eu entro para o conjunto dos naturais, esse número não dá certo. Então, se você quiser saber se o número faz ou não parte de um conjunto, procure colocá-lo nesse diagrama, na região correta, que aí você vai entender se ele é natural ou se ele não é natural, se ele é inteiro ou se ele não é inteiro, se ele é negativo ou se ele não é negativo. Ok, pessoal? Isso aqui já foi visto, estamos apenas dando uma revisão. Vamos continuar. Conjunto dos números racionais, né? O que é o conjunto dos números racionais? O livro de vocês diz que o conjunto dos números racionais é um x, tal que esse x é na forma de a sobre b, ou seja, a sobre b é uma fração, com a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros asteriscos, traduzindo, os inteiros que não têm o zero. Por que isso? Porque o b está no denominador da fração. Nós sabemos que o denominador da fração não posso colocar aqui embaixo um zero. Eu posso colocar no numerador o zero. Isso aqui não existe, né? Tá? Isso aqui não existe. Então eu posso colocar o zero no numerador, tranquilamente. Tá? Isso aqui existe. Mas um zero no denominador eu não posso. Por isso eu tenho que tirar o zero do denominador. Tá? Existe essa nomenclatura aqui e existe essa um pouco mais simplificada, né? Tirando esse x aqui da representação. Então, ó, o que é um número racional? É toda fração tal que o a é inteiro e o b é inteiro não nulo. Bom, mesma coisa, mesma representação. Por que eu não posso representar igual eu faço com o conjunto dos números naturais? Porque se você pegar uma reta, se eu disser que aqui é o 0 e aqui é o 1, me coloque todos os números aqui dessa reta. Eu não consigo colocar todos os números que estão aqui, porque eu tenho infinitos números racionais entre o 0 e o 1. Eu tenho 0,1. Aí viria um e dizer, não, mas entre o 0 e o 0,1, eu ainda poderia colocar o 0,01. Aí o outro falaria, não, entre o 0,1, entre o 0 e o 0,01, eu consigo colocar o 0,001. E assim sucessivamente. Eu sempre posso colocar infinitos números entre dois números racionais. Bom,
A principal parte dos números racionais é você saber identificá-lo para saber. Você olha para o número. Eu olhei para o número 7. Ele é racional? Ele não é racional? Primeiro, o que é o conjunto dos números racionais? É tudo que eu consigo transformar em fração. Você consegue transformar o 7 em uma fração? Eu consigo. 7 sobre 1. Professor, mas é a mesma coisa que 7. Mas agora é uma fração. A definição de fração é que o numerador seja inteiro e o denominador seja inteiro. O 7 é inteiro, o 1 é inteiro. Então eu estou obedecendo a definição. Eu poderia colocar muito bem 14 sobre 2. 14 sobre 2 também dá 7. Então esse número é racional. Mas 7 não é natural? Muito bem. Então 7 é natural. Acabei de provar que o 7 é racional. Então, consequentemente, o 7 também tem que ser inteiro. Todo número que é natural é inteiro. E todo número que é inteiro agora vai ser racional. Porque eu posso escrever todo, todo número inteiro como uma fração. Então, se eu posso escrever todo número inteiro como uma fração, ele vai virar o racional. Eu pego menos 3. Se eu coloco sobre 1, eu vou tornar esse número racional. Então, todo número que eu puder escrever na forma de fração é racional. Aí vem aquela pergunta, e o número 0,4? Não é uma fração. Eu posso colocar 0,4 sobre 1? Pronto, transformei em fração. Não, isso está errado. Por que isso está errado? Porque para você transformar em fração, a definição é que o numerador tem que ser inteiro. E 0,4, né, o 4 décimos, se você preferir, não é inteiro. Então o que é que eu faço? O que você aprendeu lá pelo quarto ano. Como é que você transforma um decimal em uma fração? 4 é o número que tenho aqui, sobre 10. Agora eu virei fração. E se eu tiver o número 1,23? Ou 1 inteiro e 23 centésimos? Você vai escrever 123 sobre 100. E se eu tiver o número 1,023 ou 1 inteiro e 23 milésimos, você vai escrever 1023 sobre 1000. Ou seja, para você escrever um decimal exato em uma fração, você vai pegar o que você tem aqui, o número, e vai apagar a vírgula. Não apaga o número não, tá? Só a vírgula. E vai colocar no denominador uma potência de 10, com um seguido de tantos zeros quanto forem os números que você tem depois da vírgula. Então, a vírgula, eu digo que vira 1, a vírgula saiu daqui e veio para cá. E depois da vírgula tinha dois números, botei 2 zeros. Tá? A vírgula vem para cá. E depois dessa vírgula tinha um zero. Aqui, essa vírgula vem para cá. E depois dessa vírgula tinha 3 algarismos, então eu vou colocar 3 zeros. Ok? Na prática, transformar um decimal exato em fração é só isso. O meu detalhe é quando o meu número não é tão simples, né? Que seriam as chamadas dízimas periódicas, tá bom? E sobre as dízimas periódicas, o que é que podemos falar? Parte importante é a parte de cálculo dessa prova, basicamente, tá? Você tem que saber transformar uma dízima periódica em uma fração. Qual é a regra das dízimas periódicas serem transformadas em frações? Você vai fazer sempre o seguinte: olha para o número, né? Vamos começar aqui com umas dízimas periódicas simples. O que é uma dízima periódica? Antes de mais nada, vai ser um número decimal, onde após a vírgula você vai ter uma repetição de um algarismo, ou 2 ou 3, isso aí depende muito do caso, mas você vai ter uma repetição de algarismo, tá bom? E essa repetição ela vai ser infinita. E aí, se ela é infinita, como é que eu faço para transformar em fração? Quando eu tinha um número, eu botava um zero. Quando eu tinha dois números, dois zeros. Agora eu tenho infinito número, eu vou colocar infinitos zeros? Não, a ideia não é essa, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. A regra sempre é a mesma. Vamos usar o exemplo que eu coloquei aqui em cima. Depois eu vou fazer esse exercício que foi postado
na plataforma para você, tá? Estou fazendo a correção aqui nesse vídeo, tá bom? Então, assistam. Segunda-feira eu te corrijo. Primeiro, qual é o período? O período é o número que está se repetindo. No caso aqui, o período é o 4. Se você marcar o primeiro 4 que aparece, você vai ficar com o número 24, né? Apagando a vírgula, aquela mesma história. Aí você pergunta de novo, quem é o período? É o 4. Risca esse 4. Sobrou o quê? 2. Então você faz 24 menos 2. Sobre, porque é uma fração. Qual é o período? 4. 4 tem um algarismo, vai ficar o 9. Então esse número vai ficar 22 sobre 9. Acabou. Só isso. Tá? Vamos aos exemplos aqui. Olhei para o número aqui, 0,424242424242. Qual é o período? 42. Marca o primeiro 42 que aparece, da 0,42. Quando começa com 0, não tem tanto sentido, menos 0. Por que eu vou fazer menos 0, né? Mas vamos colocar menos 0 sobre quem é o período, né? Aí risca o período, né? Se eu riscar o período, vai ficar menos 0, como eu falei. Quem é o período? 42. São quantos algarismos? São 2. Então você coloca 2, 9. Então isso aqui vai ficar 42 sobre 99. Dá para simplificar por 3. Então se você dividir por 3, isso aqui fica 14, né? E se você dividir por 3, isso aqui fica 33. Isso aqui é chamada fração irredutível. E se você pegar uma calculadora e dividir 14 por 33, você vai encontrar o número que eu acabei de falar, tá bom? O próximo. Primeira pergunta é, qual é o período? O período é 72. Marca o primeiro 72 que aparece. Fica 0,72. O professor começa com 0 de novo. Então, quando você fizer menos 0, tem gente que nem faz isso, já coloca direto 72 sobre 99. Aqui também vai dar para simplificar por 9, tá? Se eu dividir por 9 dá 8, se eu dividir por 9 dá 11. Se você pegar uma calculadora e dividir 8 por 11, vai encontrar 0,727272. Beleza? Próximo número, 0,612612. Olha, o período é 612. Não vá falando de 2 em 2, não, fala de 1 em 1, que aí você vai, em um momento você vai notar qual é o período. 612, 612, 612. Então o período é 612. Então, vou pegar o primeiro 612 que eu vejo, dá 0,612, menos o que não se repete. Risco o período. Que é um período? 612. Sobrou o 0. Sobre quantos algarismos? São 3. Então, 3 novos. E aí você vai pegar os 612 sobre 999. Aí, pessoal, esse número ele dá para simplificar, tá? Se você dividir por 9, vai dar 68 sobre 111. Ok? Bem simples as transformações. E quando a dízima periódica for composta, o que é que eu faço? Né? Basicamente a mesma coisa. Primeiro você tem que identificar se ela é simples ou composta, tá? Então, a dízima aqui é 0,3484848. Peraí, de novo. 0,34848. O importante é o depois da vírgula. Então, você notou que depois da vírgula eu falei o 3 só uma vez. E depois eu fiquei falando 48, 48, 48. Então, o período é 48. Esse 3, o livro chama de antiperíodo, eu costumo chamar de parte não periódica, tá? Então, o 3 é o número que vem após a vírgula e aparece uma vez. O que é que eu faço agora? Igual ao anterior. Se o período é 48, qual é o primeiro 48 que aparece? 0348, né? Menos o quê? Menos, tira o período. Tirei o período, sobrou 03, ou simplesmente 3, né? Sobre cada algarismo do período, vem o 9. E aí que vem o detalhe interessante, pessoal. Cada algarismo da parte não periódica, você vai botar um zero. Então, como aqui tem um algarismo, aqui vai ganhar um zero. Eu vou ficar com 348 menos 3, vai dar 345 sobre 990.
E aí você vai simplificar, tá? Quando você simplificar isso aqui o suficiente, você vai encontrar 23 sobre 66. A simplificação vou deixar para vocês chegarem nesse número, tá certo? Próxima. 0,4588888. Depois da vírgula, o 45 aparece só uma vez e o 8 aparece um monte de vezes. Então, o 8 é o período e o 45 é o não periódico, certo? Pegou o primeiro 8 que aparece. Qual é o número que eu tenho ali? Eu tenho 0,458. Menos. Menos quem? Risco período. Menos quem? 45 sobre 9, por culpa desse aqui. E aqui tem 2 na parte não periódica, então vão ser 2 zeros, ok? 458 menos 45 dá 413 sobre 900. E aí você vai tentar simplificar 413 por 900. Graças a Deus não dá, então acabou. Encerrado, entendido. Vamos ao último exemplo aqui dessa linha. 20,78888. Espera aí, 20,7. O 7 está depois da vírgula e aparece só uma vez. Ele é o não periódico. E o 8 é o período. Começou a chover. Vamos lá, terminar só esse item aqui. Então nós temos aqui qual é o primeiro 8 que aparece. Então eu fico com 2078 menos o quê? Risco período 207 sobre período 9, não período 0. Fazendo essa subtração vai dar 1871 sobre 90. Vamos ver se dá para simplificar 1871 por 90. Não dá porque eles são primos entre si. Então, está simplificado, está encerrado. Vamos para os próximos exemplos. Façam com calma que vocês conseguem. Bem, vamos a algumas expressões, tá? Quando você estiver fazendo qualquer conta que misture número decimal e fração, você vai ter que colocar tudo na mesma forma, tá? E, principalmente se tiver multiplicação ou divisão, tem que ser fração. Tá? Então, eu tenho um número 0,22222 aqui. Então, isso aqui é um número decimal, vou transformar em fração. Como ele começa com 0 e é simples, é só colocar 2 sobre 9. Mais 1 sobre 3, dividido por 2 terços. Professor, eu quero fazer do jeito normal. Beleza, faça. Qual é o período? O período é 2. Marcou o primeiro 2 que aparece, menos risco período, 0 sobre 9. Aí dá 2 sobre 9. Começando com 0 é moleza, tá bom? Como é que eu somo frações? Não fazer 2 mais 1, 3 e 9 mais 3, 12 não, pelo amor de Deus, tá? A gente vai tirar o MMC. Como eles são múltiplos, o MMC é o maior, tá? Estou usando as regras, já estão no oitavo ano, já dá para oitavo, nono ano, já dá para fazer desse jeito, tá? Quando o MMC são múltiplos, o MMC é sempre o número maior, tá? MC de múltiplos, o maior. 9 dividido por 9 vai dar 1, vezes 2, 2. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 1, 3. Então, isso aqui dividido por 2 terços. Isso aqui eu vou ficar com 5 nonos dividido por 2 terços. E divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem quiser multiplicar e botar 15 sobre 18, beleza. Quem gosta de simplificar, simplifica o 9 com 3 e aí vai sobrar 5 sextos. A mesma coisa, tá? Próxima. Então eu tenho 0,777. Começou com 0 e é simples. É 7 sobre 9. Não vou fazer todo aquele trabalho, né? Mas só quando começa com 0, tá, pessoal? Cuidado. Mais 1 meio. Como é que eu somo frações? Nada de somar 9 mais 2, por favor. Vamos tirar o MMC. Outra regra. Esses dois números são primos entre si. Nenhum número que divide 9 divide 2. Então, eles são chamados primos entre si. MMC, o produto deles.
18 por 9 dá 2 vezes 7, 14. 18 por 2 dá 9 vezes 1, 9. E aí eu vou ficar com 23 sobre 18. OBS, né? Tem gente por aí que faz adição desse jeito. Não está errado, tá? Nem pergunta se é MMC ou não, tá? Vou fazer para os dois exemplos, tá? Nem pergunta se é MMC ou não. O que é que o pessoal por aí está fazendo, tá? Pega, multiplica os dois de baixo, dá 18. O mesmo 18, pois é, né? E aí, pega esse, multiplica com esse aqui, dá 14, e pega esse e multiplica com aquele lá, dá 9. 14 mais 9 também dá 23. Isso está errado? Em tese, não, tá? Posso fazer isso? Pode. Só que vejam nesse exemplo aqui que eu tirei o MMC. Aqui eu vou usar essa regra, tá? Então eu vou ter que fazer 9 vezes 3, 27. Vou ter que fazer 3 vezes 2, 6. Vou ter que fazer 9 vezes 1, 9. É o chamado borboleta, né? Esse multiplica esse multiplica esse. E aí 6 mais 9 vai dar 15 sobre 27. Professor, deu diferente? Não deu diferente, né? Aqui está simplificado, aqui não. Se você dividir por 3, aqui vai ficar 5. E se eu dividir aqui por 3, aqui vai ficar... O que eu fiz de errado? Ah, não, tenho que olhar para cá, né? E aqui vai ficar 9. Eu estava olhando para a resposta final, tá? Tem que olhar para cá. Ok? Que é a soma, né? Aqui deu 5 sobre 9, como eu tirei o MMC, e a dele deu 15 sobre 27. A mesma conta. Só que a minha, eu já encontrei o resultado simplificado. Se você fizer desse jeito, os resultados vão aumentando. Ó. E esse número que você colocasse aqui, o 15 sobre 27, você ainda tem que multiplicar de novo aqui embaixo. Então, isso dá certo? Dá. O problema é que os números vão ficando muito altos, tá? Então, se você quiser fazer esse borboleta, não tem problema. Só que tome cuidado com os números altos que irão aparecer. Tudo bem? Vamos adiante. Mais um exemplo, tá? Eu quero que você faça x mais y, mas eu quero que você faça x mais y na forma de fração. Então, vamos pegar esse número aqui e somar, e transformar em fração. Olha, ele começa com 0, então é 29 sobre 99. O y também começa com 0, então é 21 sobre 99. E agora eu vou fazer o x mais o y. Não precisa tirar MMC, porque os denominadores são iguais. É só somar 29 com mais 21. Isso aqui vai dar 50. Aí alguém poderia falar, professor, e se eu tivesse somado do jeito que está aqui? Tá? Eu vou somar do jeito que está aqui. O que é que ia acontecer? Vamos ver. Vou somar. 1 mais 9, 10. Vai 1. 4 mais 1, 5. 1 mais 9, 10. Vai 1. 5. 1 mais 9, 10. Vai 1. 5. 1 mais 9, 10. Vai 1. 5 e chegou aqui no zero. Pontinho, pontinho, pontinho. Está aqui a resposta. Escreve isso aqui como fração. 50 sobre 99. Deu a mesma coisa? Deu. Foi o que eu falei. Quando é adição, subtração, até que dá para fazer dessa forma. Agora, se fosse uma multiplicação ou uma divisão, como é que você ia armar uma divisão de um monte de 29 com um monte de 21? Não tem como, né? Eu teria que transformar em fração, tá certo? Então, há casos e casos. Analise, pense, raciocine que vocês conseguem chegar na resposta. Vamos continuar. Bem, então vamos lá. Olha, o primeiro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos naturais, tá? O que é que fica aqui dentro? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Depois ele foi engolido, né, pelo conjunto dos números inteiros. Aqui fica o 0, 1, 2, 3. Aqui fica o 4, 5, 6, 7, 8. Ou melhor, aqui fica o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8.
ou 4, 5, 6, 7, 8 fica ainda nessa região aqui. Assim? Só que aprendemos mais um conjunto. Que conjunto foi esse? Foi o conjunto dos números racionais, que ele engloba esses outros dois. Tá? Então, o 0, o 1, o 2 e o 3 estão aqui. Aqui está o quem? O menos 1, menos 2, menos 3. Quem é que está nessa região aqui agora, essa região cinza? Nessa região cinza são os números racionais, são as frações. 0,1, 1 sobre 2, 0,33333333, tudo que eu conseguir transformar em fração vai ficar nessa região cinza, né? E o que eu não consigo transformar em fração? Vai ficar aqui fora. Já já nós falamos sobre ele, tá? Então, os números naturais, eles estão contidos no conjunto dos números inteiros, que agora estão contidos no conjunto dos números racionais. Aí aquela premissa vale para cá. Todo número natural é inteiro. Todo número natural é racional. Por quê? Porque está dentro do círculo dos racionais. Ó. O ciclo do racional é esse aqui. Então, todo mundo que está aqui dentro é racional. O zero está dentro desse círculo. Então, o zero é racional. Quem não é racional está fora do círculo. Tá? Como diz o próprio nome, é só você pensar. Ó. Quem é racional está dentro. Quem é irracional, ou melhor, quem não é racional, não falei ainda do conjunto dos irracionais, né? Vai estar aqui fora. Tá bom? Se aparecer algum problema de desenhar diagramas, lembre-se que aqui ficam os naturais, aqui você vai colocar 0, 1, 2, 3. Dentro desse círculo azul, vão ficar os inteiros. Se você for colocar algum número negativo, nessa parte. Se você for colocar algum número positivo, nessa parte. E dentro da maior agora, nós temos os números racionais. Se você for colocar uma fração pura, né, vamos dizer assim, que é só fração mesmo, tipo 1/2, aí você coloca na área cinza. Agora, se aparecer uma fração do tipo 4 sobre 2, que é aquela chamada fração aparente, né, parece fração, mas não é, aí você vai colocar na parte amarela, ou, dependendo do sinal, na parte azul. Tá? Que também parece uma fração, mas não é. Ok, pessoal? E continuando, como é que nós representamos os números racionais numa reta? Eu peguei aqui uma reta que tinha no livro de vocês e note que ela botou um monte de pontinhos, só que o primeiro aqui é o menos 1 e o último aqui é o 1. E aqui no meio está o 0. Então ela pegou do 0 até 1 e dividiu em vários pedaços. Tá? Vamos supor que eu quiser saber que pedaço é esse aqui, que número eu colocaria aqui. Ah, eu vou chutar? Não, não é assim não, tá? Não quando ela coloca os pontos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou contar os pedacinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui é o sétimo pedaço. 8, 9, 10. É o sétimo de 10. Ela dividiu em 10 pedaços e esse aqui é o sétimo. Então é 7 décimos. Certo? Se eu pegar o inteiro e dividir, os pedaços têm que ser do mesmo tamanho, tá? Em 3 pedaços, lembrando que pedaço é o deitado e não o tracinho em pé. Se eu tivesse dividido em 3 pedaços, isso quer dizer que o denominador tinha que ser 3. E o numerador, por exemplo, esse aqui é o primeiro pedaço. Então quem está aqui é o 1/3. Quem ficar nesse aqui, no segundo, né, seriam os 2/3. Se eu pego isso aqui e divido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, isso quer dizer que o denominador fica sendo 6. Se eu coloco nesse aqui, aí eu vou contar, a partir do 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria 5 sextos. E assim por diante. Só que às vezes, dependendo do exercício, eu não faço isso. O que é que eu faço? Eu boto apenas vamos supor que eu coloque o 0 aqui, o 1 aqui, a distâncias iguais, tá? O 2, o 3. E vou colocar aqui o menos 1. E aqui fica o 4. Aí eu pergunto onde é que fica o 7 sobre 2. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o 7 e dividir por 2. Que vai dar quanto? 3, 6, 1, 5, 3,5. Ou 3 inteiros e 5 décimos.
Onde é que fica o 3 inteiro em 5 unidades? Ah, fica bem no meio entre o 3 e o 4. Então aqui é o canto do 7 meios, certo? Se eu colocar o número menos 5 sobre 6, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 5 e dividir por 6. 5 por 6 não dá 0, 6 vezes 8, 48 para 52. 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 22. E aí aparece a minha dízima. E aí, onde é que eu coloco o número, né? Menos 0,8333333? Mais perto do zero ou mais perto do menos 1? Como ele é 8, né? A parte decimal aqui dele é 8 décimos aqui, então ele vai ficar um número bem próximo do 1. Aqui eu não preciso dividir em pedaços, em 6 partes, tá? Você vai precisar apenas colocar o mais próximo possível daquele local que você acha que é o correto. Ninguém vai medir exatamente, tá? A não ser quando tem essas divisões entre os inteiros. Tudo bem? Vamos continuar. Próximo tópico, raiz quadrada de números racionais. Quando você está tirando a raiz quadrada de um número, por exemplo, tirei a raiz quadrada de 4. Ah, é 2. 4 é um número racional. Tirei a raiz quadrada de 9,25 avos. 9,25 avos é uma fração, é um número racional. Aqui vai dar 3 quintos. Tira a raiz quadrada de 0,09, por exemplo. Ah, eu não sei. Então eu vou transformar em fração. É 9 sobre 100, que vai dar 3 décimos. A raiz quadrada de 0,44444444. Isso aqui é um número racional. Por quê? Porque eu sei transformar em fração. Qual é a raiz de 4 sobre 9? É 2 sobre 3, que dá 0,66666. Então, eu sei tirar a raiz de número racional, tá? Mas aí vem a pergunta, aqui 4.1 no livro, aqui vem assim uma pergunta, né? A raiz quadrada é um número racional? Se você tirar a raiz quadrada de um número racional, é um número racional? Aqui eu fiz a raiz quadrada desse racional, deu racional. Fiz a raiz quadrada desse racional, deu esse racional. Eu fiz a raiz quadrada desse racional, deu racional. Eu fiz a raiz quadrada desse racional, também deu racional. Mas isso quer dizer que a raiz de todo número que eu escrever, qualquer número que eu colocar dentro da raiz, se esse número for racional, a raiz dele também vai ser racional? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, né? Nem sempre a raiz quadrada de um número racional vai dar um número racional. Tem uma regrazinha para a raiz quadrada de um racional ser um número racional. Qual é? É que o número, né, o número racional que eu estou tirando da raiz quadrada, ele tem que ser um quadrado perfeito, tá? Ah, outro detalhe. Como eu acabei de falar, a raiz quadrada só vai ser um número racional se a raiz que eu estiver tirando, se eu estiver tirando a raiz quadrada de um quadrado perfeito, tá? Se for um quadrado perfeito, vai ter raiz quadrada. Se não for um quadrado perfeito, tem raiz quadrada? Pode ter. Mas essa raiz pode existir ou não. Pode ser racional ou não. Como assim? Vamos lá. Começar com um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 25. Esse número é racional? É. Esse número é um quadrado perfeito? É. Então ele tem raiz quadrada. Né? O natural, né? O número natural quadrado perfeito. A raiz quadrada dele é 5. A raiz de menos 25. Menos 25 é natural? Não. Se menos 25 não é natural, não tem raiz. Tá? Você não tem raiz quadrada de número negativo. Qualquer número negativo que aparecer, não tem raiz. Agora vamos lá. Raiz quadrada de 20.
20 é um quadrado perfeito? É. Desculpe. 20 é um número natural? É. 20 é um quadrado perfeito? 20 aparece aqui? Não. Né? O 16 passa por 25. Então, 20 não é um quadrado perfeito, mas é um número natural. Ele tem raiz? Se é um natural, entenda, é racional. Tá bom? Ele tem raiz? Tem. O problema é que a raiz desse número racional aqui não vai dar um número racional, tá? Quando você apertar a raiz quadrada de 20, vai dar 4,47213595 blá, 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 tá? Vai ser um número infinito e não periódico. Então, quando você tira a raiz quadrada de um número racional, pode acontecer três coisas, né? Vou tirar a raiz quadrada de um número racional. O que pode acontecer? Pode acontecer de dar um número racional. Pode acontecer de não existir. Pode acontecer de ser um número irracional. Quando é que ela vai existir? Né? Quando é que vai ser um número racional? Quando for um quadrado perfeito. Certo? Quando é que ela não vai existir? Quando for negativo. E quando é que vai dar um irracional? Quando não for um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, quando eu tiro a raiz quadrada de um número, lembrando que esse número aqui, né, tem que ser positivo, tá bom? Estou falando, aliás, estou colocando geral aqui, respeito. Então, aqui, ó, falando dos números racionais, a raiz quadrada de um racional pode ser três coisas. Pode dar um racional, se o número que eu estou tirando a raiz for um quadrado perfeito. Pode não existir, se o número for negativo. Ou pode ser um irracional, se o número não for um quadrado perfeito. Certo? E aqui embaixo, para finalizar essa parte aqui dos números quadrados perfeitos, eu coloquei alguns números para vocês completarem, né? Então, ó, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. Se você souber esses quadrados perfeitos aqui, vai ficar fácil você tirar a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? A maneira mais fácil de fazer isso aqui é colocar aqui embaixo. 0, 1, 2, 3, 4. Ó. Raiz 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu sei aqui que é 13. Então, quanto é que é 13 ao quadrado? 169. Quanto é que é 14 ao quadrado? 196. Quanto é que é 15 ao quadrado? 225. Quanto é que é 16 ao quadrado? 256. Quanto é que é 17 ao quadrado? 289. E assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal. E quando a raiz quadrada do número não for um número racional? Né? Se não for um número racional. Por exemplo, o 3 não é um quadrado perfeito, o 7 não é um quadrado perfeito, o 10 não é um quadrado perfeito, o 19 não é um quadrado perfeito, o 29 não é um quadrado perfeito, o 50 não é um quadrado perfeito. Para essa prova, nós vamos apenas aproximar para inteiros. Tá? Na próxima nós completaremos essa aproximação. Mas por enquanto, vamos aproximar apenas por inteiro. Então, qual seria o número que você poderia representar, né? A raiz quadrada de 3? Você acha que raiz quadrada de 3 é quanto? Para saber disso, é bom ter aquela tabelinha dos quadrados perfeitos. Ó. Esses números aqui são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Ó? Porque eles vieram de números que foram elevados ao quadrado. Bom? Então, essa tabelinha de quadrado perfeito. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 é um quadrado perfeito, porque veio de um número que foi elevado ao quadrado. E a raiz de 9 é 3. Ok? Aqui tem raiz de 3. Se eu fosse colocar o número raiz de 3 nessa tabela, onde é que vocês acham que ele ficaria? Ele não ficaria bem aqui, ó, raiz de 3? Ficaria entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Concordam? Então, a raiz de 3 é um número entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Mas quanto é que é a raiz de 1? 1. Vou escrever aqui embaixo e boto só a resposta.
Quanto é que é a raiz de 1? É 1. E quanto é que é a raiz de 4? É 2. Então, esse número seria um número de parte inteira, começando com 1. Ah, é 1, quanto? Aí eu não sei. Aí eu ia ter que fazer tentativas para ver se ele é mais próximo do 1 ou se ele é mais próximo do 2. Se ele é 1,1 ou 1,2 ou 1,3. No caso aqui a saber, ele é 1,7, tá? Se você fizer 1,7 ao quadrado, 1,7 ao quadrado, que eu fui lá, deu 2,89. Ele é o número mais próximo de 2 sem passar, tá? O raiz de 7, você iria fazer a mesma coisa. Você vai pegar, onde é que fica o raiz de 7? Ah, o raiz de 7, 7 fica aqui, ó. Raiz de 7 fica entre o 4 e o 9. Então, a raiz de 7 fica entre o 2 e o 3. Ah, então a raiz de 7 é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa, tá? Com o tempo, na próxima, nós continuarmos o conteúdo, você vai ver que é 2,6, tá? Mas por enquanto só se preocupe com a parte inteira. 10. Onde é que fica a raiz de 10? Procurando nessa tabela, o 10 fica aqui, ó. Raiz de 10. Fica entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Quanto é que é a raiz de 9? É 3. Quanto é que é a raiz de 16? É 4. Sempre, pessoal, aqui vão ser dois números consecutivos. Então, às vezes é mais fácil um ou outro. Mas você sabe que sempre serão consecutivos. Então, se você sabe o menor, soma 1 e descobre o maior. Se você sabe o maior, subtrai 1, você encontra o menor, tá? Então, a raiz de 10, como eu falei, é entre 3 e 4. Mas quanto? Aí o mais próximo que a gente vai aprender, né? Então, é na casa dos 3. 3, quanto? No caso, vocês vão ver que é 3,1. Próximo número, raiz de 19. Onde é que fica 19? 19 fica aqui, ó. Raiz de 19. Se você for colocar raiz de 19 como inteiro, raiz de 19 fica entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Consequentemente, vai ficar entre 4 e 5. Mais perto de quem? Mais perto do... Né? A gente usa essa técnica do mais perto. O pior é que ele está quase no meio, né? Mais perto do 4. Então, quando você for fazer a raiz de 19, vai dar 4, a parte inteira, 4,3. Qual o próximo número? Raiz de 29. Onde é que está a raiz de 29? A raiz de 29 fica aqui. Fica entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Então, se você for calcular a raiz de 29, você vai ver que ela vai dar uma coisa que começa com 5,3. 50. Ih, 50 deu um salto. Onde é que fica 50 aqui? Ó? 50 fica bem aqui. Então a raiz de 50 está entre, né, a raiz de 7 e a raiz de 8. Vocês notaram que 50 é bem próximo de 49, né? Bem pertinho. Para você ter uma ideia, é tão perto que a raiz de 50 é 7,0. Tá? É muito próximo a 7. Ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que para você calcular uma raiz que é muito alta, por enquanto, qual é a raiz de 250, que é um número bem alto? Qual é a parte inteira, pelo menos? O que é que eu vou fazer? Onde é que fica 250? Ó, 200 e aqui é 225 e aqui é 256. Passou, né? Então, raiz de 250 vai ser entre a raiz de 225, que é 15, e a raiz de 256, que é 16. Então a raiz de 250 é na casa dos 15. 15 é a parte inteira que representa essa raiz. Se você for futuramente calcular a raiz dela, você vai ver que, como ela está muito próxima do 16, né, 250, que é 256, essa aqui vai ser o número 15, alto, né? Vai ser 15,8, como costumamos falar, tá? Então, mas vamos se preocupar apenas com a parte inteira, né? Entre quais inteiros vai estar a raiz de 250? Entre o 15 e o 16. Então, ela é na casa dos 15. Ok, pessoal?
Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar essa situação aqui, ó. Raiz quadrada de 110 menos 2 vezes a raiz quadrada de 26 dividido pela raiz quadrada de 11. Vocês não sabem qual é a raiz de 23, 26, 110 de 11. Mas, por essa tabelinha aqui, nós temos uma ideia, né? Qual seria a raiz quadrada de 110? A raiz quadrada de 110, ó, 100, 121. 110 está entre 10 e 11. Tá? Então, 110 a gente vai dizer que vale 10 inteiro, menos duas vezes. Raiz de 26, ó, 25, 26. Raiz quadrada de 26 está entre 5 e 6. Então, nós vamos colocar 5. Tudo isso dividido pela raiz de 11. Cadê o 11? 11 fica aqui, né? A raiz de 11 fica entre 3 e 4. Então, a raiz de 11 fica entre a raiz de 9, que é 3, e a raiz de 16, que é 4. Então, aqui vai ficar 3. Vai ficar 10 menos 10, que deu 0, dividido por 3 vai dar 0. Então, o valor dessa expressão aqui, se você fizer na calculadora, vai dar um número próximo a 0. Não vai dar 0, tá, pessoal? Vai dar próximo a 0. Se você pegar uma calculadora bonitinha, fizer raiz de 110, tá? Menos 2 vezes a raiz de 26, fecha o parênteses, dividido pela raiz de 11, você vai encontrar aqui, eu fiz na calculadora, acabei de fazer na calculadora, encontrei na calculadora o resultado 0,087, ou seja, o valor é próximo de zero, mas não é zero, tá? Aqui eu estou falando uma aproximação para um inteiro. Então, o inteiro aqui foi o zero, ok? Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a razão áurea e a sequência de Fibonacci. A razão áurea é uma coisa que tem na natureza, né? Que foi observado na natureza, que se você pegar uma imagem, um objeto da natureza, ele vai crescer ou vai se apresentar muitas das vezes com essa proporção áurea, tá? Nós temos aqui alguns exemplos da natureza, que é a Via Láctea, né? Nós temos aqui um caracol, um furacão. Todas essas figuras, elas se apresentam na natureza e elas obedecem essa sequência, essa razão áurea, essa proporção áurea ou sequência Fibonacci, tá? Aqui também eu vou conseguir pegar essa razão áurea com essa sequência de Fibonacci e vou chegar próximo do valor dessa razão áurea. Na obra do Michelangelo, né, se você observar aqui, ó, ele também seguiu essa razão áurea, tá? Falando um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci, tá? Vamos lá. O que é a sequência de Fibonacci? É quando você pega uma sequência de números e cada número a partir do segundo vai ser a soma dele com o seu anterior. Então, se eu pegar esse número aqui, só tem 1. Se eu pegar o 2, eu vou somar com 1 mais 1 para chegar no 2. Para chegar no 3, eu vou somar o 2 mais 1. Para chegar no 5, eu vou somar os dois que vêm antes, o 3 mais 2. Para chegar no 8, o 5 mais 3. Para chegar no 13, o 8 mais 5. E assim sucessivamente. Tá? Nós vimos em sala de aula aqueles quadrados, né, que iam se formando e a soma desses dois dá ao lado desse quadrado, a soma desses dois dá ao lado desse quadrado, a soma desses dois dá ao lado desse quadrado, a soma desses dois dá ao lado do outro quadrado e assim sucessivamente, né? A soma dos quadrados aí sendo mostrada, ok? E aí a sequência Fibonacci, ó. Cada número é a soma com o seu anterior. 2 mais 3, 5, né? 5 mais 3, 8, 8, e assim sucessivamente, tá? Lembrem da sequência Fibonacci, lembrem-se da razão áurea. Falando um pouquinho sobre os números irracionais, né? O que são os números irracionais? O número de ouro, nós falamos ali anteriormente, a razão áurea, 1,66, é um número infinito e não periódico. Se ele é infinito e não periódico,
ele vai ser um número irracional. O que são os irracionais, né? Nós vimos que tudo que eu consigo transformar em fração é racional. Então, tudo que eu não consigo transformar em fração é irracional. Isso aqui é um número que eu não consigo transformar em fração. Então, ele é um número irracional. O π, que nós obtemos quando dividimos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Esse número aqui também ele é infinito e não periódico. Então, ele também será um número irracional. O número de Euler, ou Euler, depende da pronúncia, vocês vão ver no ensino médio, também é um número infinito e não periódico. Então, ó, muitos números infinitos na matemática são representados por letras, certo? São transformados em letras porque eles são as constantes que aparecem muito. Okay? Então, em vez de ficar escrevendo esse número enorme, nós usamos símbolos para os representar. Tá? Raiz de 5, quando você bota a raiz de 5 na calculadora, também vai dar um número infinito e não periódico, porque o número que está aqui ó, não é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, né, vai dar sempre um número irracional. E os irracionais todos são infinitos e não periódicos. O 15, o 34 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Vamos lá. E a última questão que eu vou falar aqui é sobre esses números. Onde é que como é que você classificaria cada um desses números, tá? Então nós temos aqui onde é que você colocaria cada um desses números. Onde é que você colocaria a raiz cúbica de 10? Onde você colocaria o 1 mais a raiz de 3? Onde é que você colocaria o 9? Onde é que você colocaria o menos 7 meios? Onde é que você colocaria o π? Onde é que você colocaria o 180 sobre 4? Onde é que você colocaria o menos 10 quintos? Onde é que você botaria o raiz de 80? Vamos começar dos números mais fáceis, tá? Aqueles números que você está vendo que são inteirinhos, bonitinhos. No caso, o 9. O 9 ficaria aqui. Tudo bem? Então, esse aqui eu já usei. 9 é natural. Ah, se ele é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, é racional. Um conjunto está dentro do outro. Menos 7 sobre 2, π. Vamos, não tem nenhum número negativo, só tem esse aqui que é negativo, mas é fração. Vamos dividir para ver, tá? 7 sobre 2 dá 3,5. Então, isso aqui é um racional. Ele deve ficar nessa região aqui. O π, nós vimos que o π não consigo transformar em fração, então ele não é racional. Então, ele vai ficar aqui fora. O 180 sobre 4, todo mundo tem o hábito de querer colocar aqui. Mas quando você divide 180 por 4, vai dar 45. 45 é natural, então o 180 sobre 4 fica aqui. Enganaram vocês. Tá? Então esse aqui já foi colocado, esse aqui já foi colocado. Vamos pegar essa outra fração aqui. O menos 10 sobre 5. Não coloque não, divida, tá? 10 sobre 5 dá 2. Então, menos 10 sobre 5 dá menos 2. Se dá menos 2, é para ser colocado aqui dentro dos inteiros negativos. Tá? Então, esse aqui já foi. Faltou só os com raiz. Raiz de 80. 80 é quadrado perfeito? Não. Então, ele vai ser o quê? Infinito e não periódico. Vai estar aqui fora. Também já foi colocado, também já foi colocado. 1 mais raiz de 3. Raiz de 3 é quadrado perfeito? Não. Então, 1 mais raiz de 3 vai ficar aqui fora. Raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10 também vai ficar aqui fora. Tá? Então, cuidado com os números que não são racionais. Tá? Os números que eu posso escrever como fração, os números inteiros e os números naturais. Não se enganem pelas aparências. Pessoal, espero que vocês tenham estudado. Foi um pouco rápido, mas eu consegui terminar em 1 hora. Tá? Espero que vocês tenham estudado, estudem e boa prova.